2. Então, se a gente já quer partir de uma teoria clássica, a trilevel, com o G, com a razão giromagnética, quer dizer, o G do W, sendo o valor que a teoria da relatividade prevê que é G igual a 2, então, esse nosso G que está aqui, eu estou dando confusão porque eu estou usando a mesma notação. Na verdade, eu poderia ter colocado aqui uma constante de acoplamento diferente, poderia ter chamado essa constante de acoplamento aqui de um zeta, por exemplo, talvez fosse mais prudente fazer isso. Colocava aqui uma constante de acoplamento zeta e dizia, para que G seja igual a 2, esse zeta tem que ser igual a E. Porque o que vai acontecer? O trivértice que está embutido aqui dentro, ele aí se soma exatamente com esse aqui, se o zeta for igual a E, e nos dá a razão giromagnética G igual a 2. Eu estava chamando a atenção de vocês para isso, porque às vezes quando a gente faz olhas de regras de Feynman, né, a gente vai fazendo tudo meio automaticamente, mas a gente não vê o que está rolando ali dentro. Então, a estrutura desse trivértice, ela já contém esse termo aqui que nós acabamos de ver, pode ser escrito em função do spin. Eu posso escrever esse termo exatamente aqui, a gente bota a matriz de spin, acopla a matriz de spin com o F mini, e esse W star e W eles ficam com elementos de matriz, se acoplam com os elementos de matriz da matriz sigma mini. Então, o trivértice, ele já dá uma contribuição para o momento de polo magnético, só que dá o valor errado. É só chamar a atenção disso. Mas então a justificativa da constante de acoplamento daquele termo que a gente colocou, nesse caso como sendo não mínimo, isso é obter o G igual a 2, né? Essa é a justificativa, exatamente. Então, daqui, quer dizer, então, deixa eu colocar só essa observação. Então, o trivértice de Gauge no setor transversal já contém a interação tipo Pauli. O que a gente está dizendo é isso, que esse trivértice aqui, vamos colocar assim, dmi, w star. Claro, não é óbvio, não é imediato, tem uma integração por partes aí, quer dizer, não tem interação tipo Pauli, colocar assim, né? Módulo, integrações parciais. Foi uma integração parcial. Integração por partes na ação. Daqui vai sair o termo, entre outros, né? Vai sair o termo W star, vai sair o termo I, E, F mini, W star, W mini. Mas saem outros termos. A gente viu que saiu um termo ali que é essa derivada batendo no AMI, saiu demi AMI, né? Quer dizer, mais alguns termos que vão sair aqui. Nós não estamos declarando, mas um termo interessante é esse aqui. E aqui está a interação tipo Pauli, quer dizer, essa interação aqui, então este termo, né, sozinho, fornece GW igual a 1. Então, o que é incompatível com a relatividade. A relatividade especial mostra que a mecânica quântica relativística indica que todas as partículas com spin não trivial, com spin maior do que zero, tem que ter razão giromagnética G igual a 2. Então, como o Kip observou aí, essa constante de acoplamento aí, zeta, né? Eu vou fazer essa modificação. Quem está assistindo a aula desde o início, chamar aquele G de zeta. Então, zeta é fixado igual a E para que se obtenha, para que se obtenha, para que se obtenha valor
Depois, claro, correções quânticas vão corrigir esse G igual a 2. Então, só para... Às vezes é importante, muitas vezes a gente trabalha com teorias que são muito conhecidas, né? Por exemplo, a eletrodinâmica de Dirac, né? A eletrodinâmica quântica usual, ela tem uma estrutura mais simples, né? Porque o campo tem spin meio, a corrente, né? Ela é bem mais simples, a gente tem uma corrente que é psi barrado, gama mi, psi. Claro, também olhando assim não fica óbvio a interação magnética, mas aí a gente já conhece, faz a decomposição de Gordon, faz o Gordon dessa expressão aqui, e aí a gente obtém aquela famosa expressão que é o momento transfer. Aí aqui aparece o campo psi barrado, né? P', matriz de spin, sigma mi, e o psi de P aqui, e aqui aparece o fator 2n. Então aparece aqui o momento transfer acoplado com o spin, quer dizer, e aí quando a gente acopla essa corrente Jμ, isso aqui é uma corrente Jμ, então, tem vários pedacinhos, tem uns pedacinhos aqui na frente, né? E aí vem aqui o pedacinho que interessa na decomposição de Gordon. A gente faz o Gordon disso aqui. E aí, esse pedacinho aqui, quer dizer, quando a gente acopla essa corrente Jμ a Mi, aí esse QMI aqui, ele vem para cá. Esse aqui é o momento transfer. O P que está aqui, pela conservação do momento, esse momento que está aqui é justamente esse Q, que é P' menos P. É só fazer a versão de Fourier, quer dizer, no espaço de Fourier, esse carinha aqui, ele vai ter EAI P'X. Esse carinha aqui tem um E menos IPX. E esse cara aqui tem um E, sei lá, que é AI QX. Aí, por conservação do momento, isso aqui na ação está tudo integrado em ΔK4 de x, produz um delta de P' menos T. Aliás, esse aqui tem menos Q. Nossa convenção é que tudo que é barrado tem. Então, P' menos T menos Q igual a zero. Então, Q igual a P' menos P. Então, o momento, né, o momento do fóton é justamente o momento transfer que aparece aqui na decomposição de Gordon. Então, esse QI, ele pode vir para cá. E aí, por antissimetria, isso aqui é antissimétrico, isso aqui vai dar justamente a transformada de Fourier do F', ou F', é a transformada de Fourier do campo eletromagnético. Então, sai para a gente exatamente o spin do elétron acoplado ao campo eletromagnético. A interação de Pauli sai quando a gente olha a decomposição de Gordon. Está claro aqui. Então, no caso do elétron, também não é tão óbvio, mas olhando a decomposição de Gordon, fica clara a presença, né, do momento de polo. Aqui, a gente tem que fazer a mesma coisa. Faz a decomposição de Gordon e aí vê que esse termo aqui, junto com aquele... O que tem que se fazer agora? É rederivar a corrente eletromagnética. O que é a corrente eletromagnética? Eu estou esse lagrangiano todo. Aí a gente se pergunta, quem é a corrente eletromagnética? Simples, é só fazer a equação de movimento de fóton. Faz o princípio variacional, varia em relação a Mi. Aí a gente sabe que esse termo aqui dá para nós o famoso dmi Wmi. Dmi Fmi. Então aqui vai dar dmi Fmi. Tudo que vai sair daqui, aqui tem fóton, aqui tem fóton e aqui tem fóton. Então vai sair daqui, tudo que está do lado direito vai ser a corrente eletromagnética do spin. Corrente eletromagnética do bóson vetorial está aqui. É o lado direito das equações de Maxwell. E aí eu pego essa corrente, faço a decomposição de Gordon dela. E aí, ao fazer a decomposição de Gordon dela, a gente vê que esse termo aqui se junta com esse termo aqui, que já está presente na corrente. Então, esse termo em zeta vai estar presente na corrente. Então, vai aparecer um zeta mais E na frente da interação de momentos de polo magnético. E aí a gente é obrigado a formar o zeta igual a E para poder ganhar o G igual a 2. Então essa que é a história. Essa história tem cálculos. Se alguém quiser olhar a decomposição de Gordon de uma corrente de spin 1, pode olhar as aulas do curso de eletromagnetismo. Esperar o puxar para voltar para colocar depois, né? O Tchoca está lá, no campeonato, né? Você falou. Deixa eu fazer uma pergunta nessa mesma linha. Se a gente olhar agora, dentro desse ômega chapéu, a parte de quadrivértice, isso, vai aparecer com E2 nesse termo do ômega chapéu. Isso. Mas dentro daquele termo longitudinal lá,
se eu não estiver enganado, tem que aparecer um termo de quadrivértice. Bem, vamos ver, também, né? vamos olhar o termo longitudinal. Agora, José, só uma coisa, se você não tivesse, você fica com você pode ajustar o G igual a 2, Oi, pode falar. você pode anexar o G igual a 2 com psi, né? Quer dizer, é meio livre. Com psi é que ele está em cima. Quando por acaso eu não tivesse o WNI chapéu, tirado pelo FMNI, Tá, entendi. Sei. você ali com psi você já ajustava fenomenologicamente, né? Com esse termo aqui? Não. Eu estou falando mal. Ah, zeta. Você poderia, você colocaria o zeta, só que a invariância de Gauge te pede que isso aqui tem que ser chapéu. Não entendo bem. Mas digamos. Poderia, você poderia fazer. Dois termos semelhantes. Exato. Os dois tem que dar. Você poderia, em vez de zeta ser essa, seria 2E, sozinho. Né? Mas é claro, a gente não está fazendo isso. O importante é que você tenha um FMNI igual a 2. Tá certo? Legal? Então eu estou só abrindo isso pelo seguinte, porque na hora de fazer a renormalização, a gente ia ter muitos vértices, né? Várias Eu quero constantes. fazer um parênteses aqui. O José, ele, para quem está filmando, ele parece Michael Jackson. Ele vai pulando de um lado para o outro, Desculpa ele aí, fica falando, para quem tá. e daí o... Desculpa aí, e dá trabalho para quem filma, perdão. Eu vou ficar agora meio estático. Não, mas é nada aqui, porque às vezes você já pulou para o outro lado, eu sei e a como é gente que é. está copiando e fica... Eu não sei, eu nunca assisto, E a mas pessoa que recebe... Mas quem assiste precisa ouvir a voz, né? Não precisa ver o gesto, né? A gente nem percebe, a gente que não sabe, né, dessas coisas assim, né? Tá certo. Beleza. Então... O Petrópolis ele já era conhecido como Michael Jackson. É mesmo, cara? Como Não sabia. Como Michael Jackson? Não sabia, não. Você não sabia. É porque ele fica pulando, né? Assim, Fazer igual, tem que ser o item da aula assim. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. O item é tudo menos Michael Jackson, o item é estático, é uma múmia, assim, dando aula, fica quietinho, não se jeita. É bom de dormir, assim. Nem assim, ele não mexe nem os olhos, a gente só vê do item, a gente só vê ele mexer a boca. Aí escreve no quadro, a letrinha bonitinha assim, mas ele é engraçado, o item não gesticula. Não, eu assisti uma palestra do item, eu entendi tanto quanto quando eu li o texto do item. Sabe? Muito pouco, quase nada. E olha que você gosta de matemática, hein? Pois é. Então vamos lá, só para terminar essa e da discussão. palestra do Boas é o... Mas o item é muito bom para dar aula. Assim, quando ele dá uma aula que você entende, assim, que você não é um assunto que você não conhece nada, uma aula de um assunto que você... Se ele der uma aula de QD para vocês, ou der uma aula de equação de Dirac, é fantástico. Ele é muito claro. Entendi. Ele é bem claro. O que você ia falar do área? Aquele cara do Boas, John Ellis, John Ellis. ele gosta de expor bem. John Ellis é muito bom expositor. Escreve bem e expõe super. John Ellis é ótimo. Tem uns caras assim, o Ferrara também. Ferrara, assim, ele não sai muito do script, mas ele explica muito bem, ele é muito incisivo. As aulas do Ferrara, John Ellis é ótimo, John Ellis é excelente. E o item também. Agora a questão é que às vezes o item fala de uma coisa que só ele está fazendo, né? Quando ele vai fazer a divulgação do último paper dele, só ele que entende, aí todo mundo tem que passar 6 meses estudando aquelas 100 páginas, né? E pedindo muita ajuda a matemáticos puros, né? Aí você começa a entender, mas ele dá aula bem, ele é bom expositor. Outro que era excelente expositor, não sei se vocês chegaram a conhecer assim, de nome pelo menos, o nome do Coleman, Sidney Coleman. Sim, esse sim, eu assisti a aula dele. Já assistiu? Tem aula dele? Tem a aula dele, mas está muito, gravada muito antiga, Sim, né? é Então, bem a antigo. qualidade de vídeo é muito ruim. Entendi, mas ele é muito bom. Mas ele é muito, excelente. eu assisti uma aula ou outra, ele é muito claro, muito engraçado. E brincalhão, isso. Muito engraçado. As só aulas que dele, fumava cara, demais, cara. você riu o tempo todo da aula dele. Ele faz cada Ele dava aula fumando. E o problema é que você perguntar, todo mundo que perguntava ele virava motivo de piada. Então, em cima de cada pergunta ele faz uma piadinha. Então, a pessoa que era tímida não tinha coragem de perguntar, porque ele sempre fazia uma piada em cima do que você falava. Ele sempre fazia o povo rir às suas custas, sabe? Mas não era para sacanear, não, era porque ele era muito brincalhão, né? Ele fazia aquela piada com o Salan, lá em Trieste, quando o Salan estava assistindo. Tem uma época que ele frequentou o ICTP, assim, para dar aula no workshop de verão, curso mesmo, né? Na época
aqueles Skirmions, modelo Sigma, naquele ano o item estava lá e o Sidney Coleman também estava lá. E o Coleman fazia brincadeira em cima do salão, em cima do próprio item. O item é muito tímido, né? Ele era, não sei hoje, mas ele era um cara muito tímido. Ele ficava sem graça, ele ficava todo assim, rindo, fechado, né? O salão levava na brincadeira, mas o Coleman não deixava passar uma, cara. Tudo virava brincadeira com ele. Um comentário, o Gustavo mandou a foto do gabinete do salão. Ah, ele mandou, isso, a gente viu. Ele mandou para mim também, eu vi também. E mandou também da escala Dirac, da escada Dirac, né? Ah, é. Você viu? Aí ele até tapou o C para dizer que é a sala Dirac. Estava lá assim, escala Dirac, né? Aí o Gustavo botou uma garrafa de água mineral aqui, aí apareceu ali. Homenagem à nossa sala. E ele é o diretor da sala Dirac, o diretor deu a sala Dirac. A escadinha Dirac, né? O salão que botou esse nome nela, porque da sala do salão você vê onde tem a escada Dirac. É o seguinte, da onde tem um platô assim, que é o parque, né? O parque grande, parque muito lindo, aí o pessoal vai passear no parque. Na volta, para não dar a volta pela estrada, tinha um atalhozinho de terra que descia o morro. Era uma estrada assim, meio íngreme, que descia o morro. Então você ia ter que descer o morro assim, meio devagar. E um dia, o Salão estava na sala dele, com aquela, antes da Luísa, a secretária do Salão, Mrs. Buckley, aquela inglesa, aquela senhora inglesa, ela chamou o professor Salão, calma aí. Chamou o Salão, vem cá, ver de perto. O Dirac foi tentar descer pelo atalho, caiu sentado e desceu de escorrega no chão. Aí o Dirac foi escorregando até o final. Aí o Salão, quando ele chegou no ICTP, Salão chamou ele, falou, vou construir uma escada ali com o seu nome, né? Aí logo depois mandou construir. Quando a gente chegou no ICTP já tinha a escadinha pronta, mas a escadinha é de 77, 78, né? Que é por isso que nós chamamos escada Dirac, porque o Dirac caiu ali e foi descendo de escorrega, tobogã. Tava aquele, né, aquela terrinha faz você escorregar, né? Ele escorregou o sapato, aí você estava. Vamos lá só para terminar aqui essa discussão. Então vamos olhar agora que pode estar. Aqui nós vimos o seguinte, quando nós abrimos a parte transversa. Oi. Usando o programa do Ratinho, 5 minutos. Não, tá legal, pode deixar. Vou ter que sair, né? Tá? Então olha só, quando a gente abriu essa parte aqui, que é a parte transversa do W, ela continha um demi ali, que era a parte longitudinal do ar. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir esse vértice agora. Esse aqui então isso aqui é o trivértice transverso. Vamos colocar, então isso aqui só para a gente lembrar. É o trivértice transverso. Trivértice inteiro. Só para lembrar então. Então aqui a gente já vai, por que a gente está fazendo essas discussões? Essa constante acoplamento aqui já desapareceu. Então aqui já ficou um E. Já sabe que tem menos uma coisa para renormalizar. Então tem o E aqui, mas temos esse parâmetro aqui. Vamos olhar esse termo aqui agora. Demi WMI star, então ele é Demi WMI menos I é a Demi WMI star menos I é a Mi WMI star. Ô Daniela, vou te pedir um favor, você está com a máquina de fotografia? Sim. Depois você tira um retrato desse quadro, que vai ser, eu acho, o último quadro. Depois aqui nós temos DMI, WMI, mais IE, ali, WMI. Então quando a gente abre isso aqui, a gente tem a parte livre, né? Então a gente tem DMI, que vai dar propagador, DMI, WMI está, DMI, WMI. Isso aqui para a gente é propagador. Isso aqui é a parte longitudinal do propagador. Do dado, parte longitudinal, parte L do propagador do dado. Agora vamos gerar trivértice. Então o trivértice que a gente vai gerar vai ser DMI WMI está WMI star, aí vamos gerar esse termo aqui, IE, e aí vamos ter aqui ANI WMI. E depois vamos gerar esse vértice aqui, que vai ser menos IE ANI WMI star DMI WMI. Depois, claro, tem um quadro vértice que vai ser esse quadro vértice que é
típico parecido com o quadrivértice de Gauge também, que a gente vai ter daqui, ó. A gente vai ter a Mi, W, Mi, está, aqui a gente vai ter o A contraído com o W. Então aqui nesse termo aqui, por exemplo, vai aparecer o A contraído com o A, o W contraído com o W. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou ter esse A contraído aqui, desculpa, esse A aqui, o A contraído com o W, perdão, esse A aqui vai estar contraído com esse W, Mi aqui, por exemplo. Por aqui vai sair esse A contraído com esse W e esse W contraído com esse A. Então a gente vai ter termos desse tipo aí. Então, quer dizer, nesse trivértice aqui, a gente já está tendo termos que estão naquele trivértice lá também. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente depois vai ter, na hora da renormalização, vamos reagrupar os vértices que têm as mesmas características. Tá? Então, porque por enquanto está tudo separado. Trivértice é tudo que tem uma derivada só, como a gente fez no Power Count. Mas agora a gente está vendo que tem trivértices com certas categorias, né? Então, aqui, depois geramos o quadrivértice, que é o quadrivértice. Então, esse quadrivértice da parte longitudinal, ele em parte também já está reproduzido aqui. Então, aqui vai aparecer, ó, E2, AMI, quer dizer, esse AMI contraído com esse WMI e esse AMI contraído com esse WMI. Aqui vai aparecer a mesma coisa, ó, IE, vai aparecer esse AMI contraído com esse WMI, esse AMI contraído com esse WMI e esse AMI contraído com esse WMI star. Quer dizer, esse tipo de vértice aqui. Só trocar o zinho depois, quer dizer, isso aqui, né? Na verdade eu estou pegando esse carinha aqui. Esse AMI aqui contraído com esse WMI star e esse AMI contraído com esse WMI. Então tem trivértice na parte transversa que está reproduzido na parte longitudinal. Então, quer dizer, Né, nesse caso. Oi? Nesse caso que o senhor falou era o quadrivértice, né? Isso que eu estava falando era o quadrivértice. Desculpa, era o quadrivértice. Então, o quadrivértice da parte transversa também contém quadrivértice, quer dizer, a parte longitudinal está contida na parte transversa. Então, vou colocar isso aqui. O quadrivértice do setor longitudinal está contido, vou colocar assim, né, no quadrivértice do setor transverso. Mas eu te perguntei, dá para usar alguma informação que a gente já tenha para poder fixar, por exemplo, o parâmetro que se... É isso que eu quero discutir com vocês. Tá? Eu acho que a gente vai poder. Tá? Eu realmente não sei a resposta, porque a gente está desmembrando isso assim agora. Isso aí não está nos Entendi. Isso, tá? Então, a gente está abrindo isso aí, porque a gente quer ver se a gente aprende alguma coisa com isso aí, né? Para poder levar para outras experiências, como por exemplo o que o Marcelo está fazendo na tese dele, que é os PI2 carregados. A gente está querendo, então, se é um preço, Marcelo, essas aulas são importantes para você por conta disso. Tá? A gente vai ter que depois fazer, aí na hora de fazer para os PI2, a gente já sabe mais ou menos o que está acontecendo, e aí, quer dizer, claro que a parte algébrica vai ser maior, mas a parte conceitual é basicamente a mesma. E aqui é a mesma coisa. Esse trivértice aqui, a gente vai poder fazer a integração por partes e vai gerar dmi a mi menos dmi a mi também. Então, aqui nesse trivértice também, né, a gente pode ter contribuição, vamos verificar aqui contribuições, né, eventuais contribuições, ver como é que fica, né? Entende? Se realmente vão aparecer ou se não vão se cancelar. Então é isso que a gente vai querer ver. Vamos trabalhar agora a estrutura do trivértice, como o Pipo falou, para ver se a gente consegue, de repente, relacionar esse parâmetro aqui, que em princípio é um novo parâmetro que pode ser renormalizado, né, com alguns dos parâmetros já presentes aqui. Esse aqui certamente não, porque esse parâmetro que é invariante de Gauge, ele não vai afetar nada as interações de Gauge. Né, mas esse parâmetro, então o trivértice vai ser importante para a gente agora fazer essa análise aqui e ver o quanto esse termo aqui, que tipo de contribuição ele vai estar dando para alguma coisa que pode ser um momento de polo magnético. Eu acredito que não vai dar, entendeu? Alguma coisa se cancelar, mas vamos ver aí. Então eu queria deixar essa última discussão aqui, porque aí agora, fixando tudo, a gente já vai poder saber quais são os contratermos que vão ser gerados. Por Power Counting, a gente já tem o Power Counting da gente, então a gente sabe que a gente tem 4, né, menos EA, menos EW. Então, nós vamos poder ter quadrivértices, né, 4 Ws, né, que vai ser, então esse aqui vai pedir um contratermo, esse termo aqui vai pedir contratermo, então a gente vai agora saber quanto esses contratermos vão ser diferentes ou não. E aí a gente vai poder entrar com as identidades de Walker também. Tá? Então eu vou dar uma parada aqui, agora pode desmontar aí. Eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou passar um e-mail para vocês desse curso aqui,
Nesse período de julho agora, eu vou ter que dar algumas aulas dentro da semana. Mas aí vocês que vêm da UERJ, eu vou esperar o Tchalca chegar para ele poder gravar e já botar disponível para vocês o mais rápido Deixa eu possível. sugerir, Tá bom? então, Fala aí. quarta-feira, porque vai começar o curso a escola do CBPF. Eu vou dar aula de 6 às 8. Porque o CBPF, geralmente, ele usa as salas até às 6 horas. Ah, sim. Essas aulas que eu vou dar, Não, eu ia sugerir que a outra opção seria fazer na quarta, porque quarta-feira o curso de pós-graduação não tem aula. também, né?